Radar. Na rádio como você gosta. Todas as semanas os comentários sobre o que de mais importante se passa na região, no país e no mundo. Radar. Todas as quartas-feiras das 22 às 24 e aos sábados das 11 às 13 com João Pedro Céu. O que convinha a Portugal era conseguir-se fazer mesmo uma saída à francesa, uma saída de fininho, não é? Vasco Damas. Nós neste momento já nem estamos preocupados quando é que vamos sair da crise. Estamos preocupados é como é que vamos sair da crise. E José Alvejana. A defesa do país tem que passar também pelo desenvolvimento do país como um todo. Que é importante falar sobre o que se passa à nossa volta. A Antena Livre liga o radar. Estamos de volta para a segunda hora de Radar. Relembro que Radar está no ar em direto todas as quartas-feiras à noite, entre as 22 e as 24, com reposição aos sábados entre as 11 e as 13 horas. Em estúdio continuam João Pedro Céu, José Alvejana e Rolando Silva. E hoje, nesta segunda hora, tenho um desafio para vós. Uma adivinha que vos fará pensar até ao fim do programa de hoje, que nos foi proposta pelo Rolando, portanto só ele depois é que irá dar a resposta, porque eu vou tentar adivinhar também. Então a pergunta é: qual é o produto fabricado em Abrantes e qual é a empresa que o produz e que faz a maior divulgação do nome da cidade a nível mundial? Portanto, até ao final da hora de hoje, o Rolando vai ter que se desbroncar e nós vamos ter que dizer o que é que achamos disto. Mas antes de entrarmos na atualidade local, temos que obrigatoriamente ir a um tema ao qual também já não conseguimos chegar na semana passada. António José Seguro passou do paraíso para o inferno em poucos meses. É certo que classificar de paraíso a situação que o líder do PS vivia talvez seja algo ousado, mas que o momento atual é de pesadelo, que não fiquem quaisquer dúvidas. Depois de 3 anos sistematicamente a subir nas intenções do voto, que levaram os socialistas da casa dos 25% até aos 38%, permitindo-lhes sonhar com uma maioria absoluta nas legislativas. Este mês desce de 39% em março para 30,6%, conforme registado no barómetro e Pitagórica, ou dos 38 para os 33 da Eurosondagem para o Expresso e para a SIC. Seja para que sondagem for, o certo é que o PS neste momento não teria uma maioria no Parlamento. Jana, esta guerra, e podemos voltar uns dias atrás, visto que não falámos disto a semana passada, pelos vistos isto está para durar. Que PS teremos após esta convulsão interna? E o que é que acha desta convulsão interna? E a primeira resposta é que não sabemos. Não sabemos como é que o PS lida com ele próprio, ponto final. Peço desculpa. Eu começaria talvez um pouco por mais de trás, porque às vezes há certas expressões que me incomodam um pedaço. Certos comentários. Eu não tenho nada contra a ambição de poder, ponto 1. Eu que presto atenção, aliás, acho muito bem que haja pessoas com ambição de poder, sobretudo para aqueles poderes em que eu não tenho ambição nenhuma, certo? Eu nunca quis ser, por exemplo, presidente de Câmara de Abrantes, mas eu quero que a Câmara da minha terra tenha um presidente, ou uma presidente, e que seja o melhor possível, certo? Eu diria, se possível não, necessariamente melhor que eu, porque... E o mesmo se passa com ministros, e o mesmo passa com primeiros-ministros e Presidente da República e assim sucessivamente. E nos partidos. Agora, o que é importante, e nos partidos é evidente, o que é importante é o que é que as pessoas levam nessa ambição de poder e o que é que trazem depois de volta, certo? É isso é que eu quero estar profundamente atento e o mais atento possível. Portanto, é natural que as pessoas, que um certo tipo de pessoas queiram conquistar o poder e queiram exercê-lo, até porque há muita gente que acha que é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, certo? E que só detendo poderes, aqui ou além, é que tem o poder de fazer isso. Exato. Também não é verdade, de maneira nenhuma, que as pessoas que estão nestes poderes sejam completamente vazias. Se calhar nós gostaríamos de encontrar gente com mais substância, ou, como dizia alguém, olhar à volta e encontrar tanta textura, tanta densidade nos nossos líderes, quer nacionais, quer locais, nos vários pontos do país, como, pelo menos, nós somos capazes de ver ou imaginar aqui há uns anos atrás. Mas é aquilo que temos, ponto final. É resultado também da história que fizemos. O que se passa no PS? O que se passa no PS foi que parece haver, isto já de alguma forma disse isto aqui há dias, parece haver um desajustamento entre aquilo que é a escolha interna do PS e aquilo que foi a escolha, que tem sido a escolha dos potenciais eleitores. Não se sentem seduzidos e convencidos por António José Seguro e parece que acreditam mais no António Costa. Basta ouvir os comentadores deste painel aqui
eu acho que nunca me pronunciei acerca disso, mas os meus dois colegas dizem que António Costa... São mais costistas, São mais costistas e, portanto, há muita gente por aí fora que diz isso mesmo. E é muito natural, dado que eles nunca foram gêmeos politicamente, é muito natural que António José Seguro queira dirigir o PS à sua maneira e achar que só assim é que vamos lá, e António Costa queira dirigi-lo à sua maneira e acho que só assim vamos lá. Eu, olhando para os resultados, acho que os últimos resultados eleitorais, disse-o aqui, não estou a dizer nada de novo, oferece uma grande possibilidade ao PSD e CDS de ganharem as próximas eleições. Disse isso. Agora, será que António Costa não tem a obrigação de dizer, se com este não ganhamos, tenho que lá ir eu? Esta é a primeira questão. Se calhar ele tem a obrigação de saltar. Se calhar também foi empurrado. Ponto 1. Outra questão completamente diferente é se António Costa é de facto melhor e se depois desta briga ele está em boas condições para ganhar, caso ganhe. Essa é outra questão. Há um outro problema que não fui eu que o detetei como um iluminado, mas que se nota um pouco a circular por aí, António Costa era anteontem aqui, antes disto era o quê? Era sobretudo um potencial candidato a Presidente da República. Exato, bem. Mas veio aí um senhor chamado... Foi o Guterres. António Guterres, que disse, contem comigo para Presidente da República. Esse é o problema. Certo? E a partir daí... Isso foi o primeiro tapete que puxaram dos pés de alguém. A partir daí, o que é que lhe restava a ele? Pois. Se calhar era mesmo ser candidato a Primeiro-Ministro. Ora, é verdade que as pessoas têm que atuar de acordo com as possibilidades, os caminhos. Quer porque têm ambição de poder, pois é normal que tenham, por isso mesmo andam lá, quer porque acham que têm uma tarefa, um ideal a cumprir, a executar, e têm que conquistar poder para executar. Ele e os outros, todos, por lá andam. Certo? Não os comparem a eles comigo, que não ando nessa vida, e não faz de mim mais virtuoso que eles. Nunca me ouviram dizer isso assim. O mesmo relativamente à Câmara de Abrantes. Há ou não há pessoas que querem ser presidentes da Câmara de Abrantes? Só um de cada vez mas há vários que querem ser. E querem ser porquê? Porque acham, sei lá, que as coisas estão mal governadas, porque devem ser governadas de outra maneira, ou porque são bem governadas e têm que continuar a ser governadas assim. E quem diz Abrantes diz Mação, Sardual, Constância, Carlos de Baixo, Rebouços de Cima e Coelhos também. Presidente da Câmara de Coelhos. Um dia deixa o João candidato. Agora, é evidente que criarem a junta. estas descidas que agora de alguma forma estão a ser embandeiradas em arco, é natural, acontece com todos os partidos sobem a seguir a um bom congresso, os partidos descem no momento de uma briga interna, faz parte da vida partidária, ponto final, é como a temperatura, estão com febre. Então pronto. Ok, mas o problema, vamos lá ver, o problema é este, se o António Costa atacou logo a seguir aos resultados eleitorais, digamos, achando que era a ocasião mais apropriada para o fazer, provavelmente estaria convencido que rapidamente o António José Seguro se ia embora, faça a análise, digamos assim, dos resultados. Logo ali, não era? Bom, mas o que estamos a verificar é que de facto o António José Seguro está efetivamente, portanto, agarrado ao poder também. Mas é a obrigação dele. Espera aí, tem calma, eu não estou a dizer que não. O que estou a dizer é que aquilo que podia ser uma questão que, se tivesse resolvido rapidamente, não traria grandes problemas ao Partido Socialista. Se for uma questão que se arraste por um tempo indefinido, com não sei o quê, umas primárias que ninguém vai saber como vão ser feitas em setembro e não sei o quê, isto pode de facto mas as distritais ainda não se pronunciaram todas, precipitar uma crise dentro do Partido Socialista que é muito complicada quando estamos a ano das eleições. Por isso mesmo o problema certo, mas o que eu te estou a dizer primeiro, é o tempo, digamos assim, que demorar a resolver o problema. Quanto mais tempo demorar, pior é para o Partido Socialista. Primeira questão. Mas deixa uma coisa, só uma observação. Não faz sentido nenhum, digo eu, que alguém que é líder, que conquistou o lugar, que salvo erro teve 80%, só porque alguém diz, eu também quero sair daí, que ele sai embora, a propósito. Eu acho que isto é até mesmo entre os animais, os mamíferos e os da savana. O líder que é líder tem que lutar. Agora, acho que sim, que do meu ponto de vista, se calhar era o mais rápido possível, até para ele próprio, porque acho que se a luta se prolongar, perdem ambos.
certo? Claro. Perto do país. Mas tem que ir à luta, tem que disputar. Claro, a não ser que esteja já morto. Mas essa não é a questão, para mim essa não é a questão principal. Vamos lá ver, a questão principal, agora não é? Mas essa não devia ser a questão principal. A questão principal devia andar em torno, digamos assim, das questões, obviamente, políticas concretas. Ou seja, como é que o Partido Socialista se vai posicionar relativamente às próximas eleições? E se vai fazer, se não tiver maioria absoluta, que já vos tenho chateado aqui com isto várias vezes. Que tipo de alianças é que vai fazer? Que tipo de abertura é que pode demonstrar para ficar com um governo em minoria, mas com apoio parlamentar de outras forças? Ou se vai mesmo fazer digamos assim, dar o abraço de urso ao PSD, etc. Quer dizer, estas questões, para mim, preocupam-me, de facto, um bocadinho mais do que estas questões da liderança. Essas só internamente é que o PS pode resolver. Aí não podemos, de facto, fazer nada, mas eu gostava, de facto, era de que se discutisse um bocado mais as outras questões políticas que são de facto, mais grossas, não é? João, achas que o PS deixou seguro passar estes anos de austeridade e que toda a gente saberia que iria ser tão mau para quem está no governo como para quem iria fazer oposição, mas que nunca teve assim, a ideia de deixar ser primeiro-ministro? Indo por aí. É preciso perceber uma coisa. Ninguém aqui desconhece. Intenção. Ninguém aqui desconhece que eu nunca fui muito de amores por António José Seguro. Acho que António José Seguro não tem o perfil de um líder que o país necessita e já aqui defendi, na oposição entre António José Seguro e António Costa, já aqui por várias vezes defendi que talvez a solução António Costa seja muito melhor do que a posição de António José Seguro. E até para responder ali ao Rolando, há uma coisa que, nesta política dos consensos, há uma coisa que pode acontecer, que era, hipoteticamente, António Costa ganhar a liderança do PS e ganhar as eleições, e, passo escolha ao perder, avançar Rui Rio, e ser fácil um entendimento entre António Costa e Rui Rio, que isto é defendido, pelo menos é defendido em Lisboa como uma hipótese, mas uma hipótese meramente académica, até porque ninguém sabe muito bem o que é que o Rui Rio está a pensar e o que é que ele vai fazer. Não é, nem em política não é hipótese académica. As hipóteses académicas são na academia, não é na política. Na política há testes, há passadeiras, a ver se há cascas de banana e agora, a questão é esta. A questão é esta, é porque eu fui aqui acusado de ser uma coisa que não sou. Gosto disto, fui eu que chamei. E que fique bem claro, porque eu nestas coisas não... Nem tu nem o Vasco, atenção, eu estava a brincar. Nestas coisas, sim, mas é muito simples. Embora eu defenda que António Costa pode ser uma solução melhor do que António José Seguro, isso não significa que eu seja um apoiante de António Costa. Claro. E mais ainda, depois dos últimos acontecimentos, eu, se tinha algumas dúvidas, retirei por completo as dúvidas. E passo a explicar porquê. Primeiro que tudo, eu pensava que havia um entendimento tácito, e não há, já percebi que em política estas coisas são impossíveis, mas eu pensava que havia um entendimento tácito entre António José Seguro e António Costa que passava necessariamente pelos resultados das autárquicas e pelos resultados das europeias. No sentido de, se António José Seguro conseguisse segurar o barco e conseguisse demonstrar que era um líder que podia eventualmente alcançar uma maioria, António Costa nunca lhe faria frente. Por outro lado, se os resultados, como nós confirmámos nas europeias, se verificassem que, apesar do PS ter ganho, não ganhou com aquilo à vontade que se estava à espera, eu pensei, na minha ingenuidade, porque não consigo pensar como os políticos, pensei que António Costa avançava porque António José Seguro recuava apresentando o seu pedido de demissão. Pronto. E a partir de um pressuposto completamente errado. Porque eu acho que o melhor que havia para o país era, das duas, uma. Quando António Costa apresentou a sua intenção de avançar, António José Seguro marcava imediatamente um congresso e ia à luta para definir e aclarar, de uma vez por todas, como é que o partido queria e o que é que pretendia, ou então... eleições sujeitava-se a pelo. Exato, não interessa, mas... Ou então ele imediatamente se demitia e dizia, fiquem lá com isto porque eu se calhar não tenho muito feitio para ir. Mas não, está demasiado agarrado ao poder e o outro está, não é, faminto de um poder, sobretudo porque agora o caminho das pedras já foi percorrido e o que vier aí é só ganho. Pronto. Ora... Deixa-me só, sim, eu só queria perguntar se...
pela primeira vez temos um António José Seguro a jogar ao ataque. É que já vimos afirmações escritas, inclusivamente no Facebook, de António José Seguro, dizer que, por exemplo, que o PS não merece estar em queda nas intenções de voto por causa da irresponsabilidade do Presidente da Câmara de Lisboa, e acusa António Costa de ligar apenas à sua ambição pessoal. Pronto, mas é que era aí onde eu queria chegar. Então, é que a questão é esta. O líder legítimo do PS é António José Seguro. E os próprios estatutos, que têm meia dúzia de meses, não é? Tacitamente aceitavam que o futuro candidato a Primeiro-Ministro seria o secretário-geral que saísse do último Congresso, que foi António José Seguro. E, portanto, os estatutos do partido os estatutos estão para o partido como a Constituição está para o país. E, portanto, se nós criticamos Pedro Passos Coelho porque afronta a Constituição, o que é que faz de nós quando nós pegamos nos estatutos do nosso partido e os deitamos para o caixa de luz porque agora já nos servem porque eu quero ser poder. Pronto. Esta é a primeira questão. Por outro lado, António Costa penso que se fia um bocadinho na ideia de que nós o queremos lá porque ele é melhor que António José Seguro. Ora, na minha perspectiva, e vale o que vale, qualquer um dos últimos líderes do PS que perdeu eleições e ganhou eleições, é muito melhor e era muito melhor que António José Seguro. Portanto, quando António Costa acha que deve avançar porque o povo acha que ele é melhor, não é? Isto vale o que vale. Sobretudo, quando 60% dos portugueses o querem na liderança do PS e como Primeiro-Ministro. Ora, como é que a pergunta foi feita? Não é? Então, entre António José Seguro e António Costa, quem é que prefere como Primeiro-Ministro? Como é óbvio, até me admiro, só 60%. Agora, eu não sei como é que a pergunta foi feita. E eu acho que António Costa se está a segurar em coisas que depois, no fim, podem dar mal resultado. Não bater certo. Por outro lado, eu acho que António Costa fez no seu discurso de candidatura potencial a Primeiro-Ministro, eu acho que ele cometeu um erro que lhe pode vir a ser fatal, que foi a sua colagem a José Sócrates. E eu acho que, embora eu compreenda que a ingratidão é a pior coisa que pode acontecer, eu acho que quando ele faz aquela colagem a José Sócrates... ingrato, bastava omitir, não é? Era, não é? Pronto, como ele faz aquela colagem, eu penso que ele ali, tão bem, criou um problema que lhe vai ser difícil de gerir daqui para a frente. Ora, voltando agora à minha ingenuidade, como António José Seguro não se demitiu, era uma das formas para haver congresso. Como António José Seguro não quer marcar o congresso eletivo, a única forma de arranjar solução para um congresso eletivo é através das comissões distritais, não é? E nós já percebemos que, se é verdade que algumas estão de pedra e cal com António Costa, também já percebemos que a mais importante de todas, que é a do Porto, não está com António Costa. E pode muito bem acontecer que, por via disso, nem sequer se realize o tal congresso e vamos cair numa coisa que ainda é mais grave, que então fere por completo todos os estatutos que o PS possa ter, que é aquela figura que foi sugerida, que primeiro foi repudiada, mas depois foi aceito por António José Seguro, e aqui mostra um bocadinho o que é que António José Seguro é enquanto líder, não é? Que é a questão, sim, mas foi o discurso que foi num debate com Francisco, que é a questão das primárias. Os estatutos do PS não prevêem em lado nenhum a realização de primárias, nem as consequências das primárias. E, portanto, das duas, uma. Eu não sei se estou a falar errado, que calhar estou errado, mas ou há um congresso para alterar os estatutos, para que os estatutos ponham lá as primárias, para que se possam fazer primárias, para saber quem é que é o futuro candidato ao líder do PS e a Primeiro-Ministro, ou então eu não sei como é que o problema se vai resolvendo. E, tal como o Jana disse, e já o disse muito bem, se o PSD-CDS, com estes resultados alcançados pelo PS, tem alguma chance de ainda constituir governo, da forma como o partido anda à deriva, neste caso o Partido Socialista anda à deriva, se calhar essas hipóteses cada vez saem mais reforçadas. A única coisa que para mim vai contrariar toda esta lógica é que eu acho que nas legislativas a pulverização do voto vai ser tão grande que nenhum partido vai ter condições para constituir governo. Agora, na minha perspectiva, o que António Costa está a fazer neste momento é um assalto ao poder.
E estas coisas depois têm consequências. E se ele conseguir fazer o assalto ao poder e se ele conseguir ser candidato a primeiro-ministro, há duas coisas que ficam sempre. Primeiro, ele chegou ao poder de uma forma muito enviesada. E isso há de ser sempre apontado na altura em que ele não conseguir ser ou demonstrar ser um bom líder. E por outro lado, nada garante, porque nós gostamos muito de apoiar as vítimas, os mártires, para os católicos, não é? Os mártires têm muita importância, não é líquido que António Costa, em eleições, consiga ganhar as primárias, o Congresso e consiga ser candidato a Primeiro-Ministro. Bom, eu só quero fazer muito rapidinho. Digamos assim, uma declaração de interesses. Já me chamaram aqui costista, mas eu nunca fui costista. Não era a ti. Não era a mim, desculpa. Não fui eu. Nem sou costista, nem sou anticostista. Eu acho que se estivéssemos num plano abstrato e se fossem os dois candidatos, digamos, é evidente que há muito mais experiência política, há cargos políticos ocupados pelo António Costa. Foi isso que eles disseram. Foi isso que nós dissemos. Ele teria vantagem. Mas agora, numa guerra destas, sobretudo se ela for muito longa, é quem sai desgastar disto ao PS. E perde o partido e perde uma hipótese de credibilidade. Basta dizer que se ele agora, se António Costa não conseguir o tal Congresso, é uma primeira derrota. Logo. E depois vão para uma coisa que não existe. Uma primeira, porque o discurso, tu referiste o discurso da apresentação dele, desiludiu demasiada gente já, certo? Portanto, deveria, do ponto de vista de alguém que vem devia ser um discurso agregador. Voltamos àquela história da bocado da Marine Le Pen. Tipo Cristiano Ronaldo, eu estou aqui. Exatamente, quer dizer, comigo, o tal imã que atrai e as pessoas sentissem atraídas para, aparece apenas só como alguém que quer, também quer... E desculpem, só para terminar, e como eu tenho um grande respeito por Ana Gomes, sinceramente, um grande respeito por Ana Gomes, eu acho que há 2 semanas atrás cometi uma injustiça quando achei que a colagem que ela estava a fazer a António José Seguro era uma forma de ela pagar o facto de ser incluída nas listas. E eu acho que Ana Gomes, de uma forma mais correta, se calhar, fez logo esta leitura, que o assalto ao poder não se pode fazer desta forma. E independentemente dela apoiar António José Seguro ou não, ela provavelmente entendeu isto como um assalto ao poder. E o assalto ao poder não pode ser assim, não pode ser feito desta maneira, porque estes golpes de Estados fazem-se uma vez, de vez em quando, e depois resultam ou não. E eu quero aqui, não é, prestar estas declarações, porque acho que, efetivamente, Ana Gomes fez uma leitura, é uma pessoa muito inteligente, domina muito melhor isto do que eu. Quase tão inteligente como... Não, por amor de Deus, nem tem... Isso não consegue. Pelo contrário. Acho que é uma pessoa muito capaz, muito inteligente e que conseguiu ver aquilo que eu tive que dormir umas noites valentes para conseguir perceber. E, portanto, penso que a posição dela foi uma posição de alguém que acha que o ataque ao poder não se pode fazer desta maneira. Não tenho delegação de poderes, mas em nome dela estás perdoado. Muito obrigado. Nesta guerra de António, está tudo dito para esta semana? Esta semana está. Isto vai continuar. Exatamente, esta semana está. Terá novos capítulos. Então vamos entrar na atualidade local e vamos começar da melhor maneira, com festas, não é? E primeiro, comecemos pelas da cidade de Abrantes, que começam já amanhã e se irão prolongar até ao próximo domingo. Rolando, o formato mantém-se e gostava de ouvir a tua opinião acerca disso. Concordas? É o mais indicado? Olha, o formato Vais às festas? O formato é sensivelmente o mesmo. É o mesmo? Eu creio que é um formato tradicional. E estamos sempre naquela velha discussão. As festas são festas para Abrantes e para o Concelho de Abrantes, ou as festas são para atrair pessoas de fora a Abrantes? E eu continuo a considerar que se tem-se privilegiado mais no fator interno, ou seja, fazer uma festa para que as pessoas das aldeias venham a Abrantes e as pessoas de Abrantes vão à festa, aqui na própria cidade. Eu penso que este modelo é capaz de ser um modelo mais realista, porque é aquele que de facto que está de acordo com a situação atual que estamos a viver e, portanto, eu não sei se haveria alternativas, mas pessoalmente, se me pedes uma opinião, eu gostaria que efetivamente isto tivesse qualquer coisa de
de atrativo para os forasteiros, ou seja, qualquer coisa do género de fazer a festa a começar no Castelo e a acabar no Rio Tejo, com coisas pela cidade toda. Eu não sei se isto é possível, se não, se custa muito dinheiro ou não, e portanto estou aqui apenas a falar de uma ideia geral, não é? Mas eu não sou a pessoa mais indicada para falar das festas, porque gosto de ver as pessoas a divertirem-se das festas, mas eu sou um bocado antissocial, né, nessas coisas, e não tenho paciência para estar muito tempo nas festas. Nem em nome de Ana Gomes, nem em nome de ninguém. Lá irei, mas com calma, quer dizer, não vou papar aquilo tudo, não é? Como é evidente. João, claro que quero ouvir a tua opinião acerca do formato das festas, mas veste aí entretido. O cartaz deste ano é apelativo para ti, João? Ou alguma reclamação? Não se trata de ser apelativo ou não. Primeiro que tudo, então, porque os meus gostos... Não sei valores. Escusas de perguntar porque eu não sei valores. Mas não quero, nem vou por aí. Os meus gostos musicais não passam por aqui. Eu sou capaz de passar pelas festas, pelo facto de passar pelas festas, mas como é óbvio, meus gostos musicais não passam por aqui. Mas... Podes aproveitar e ir já amanhã, que a Orquestra Ligeira do Exército gostas de certeza. Não passam por aí também. Mas não, eu não estou a dizer que não tem qualidade, é diferente. Sim, pronto, tem qualidade, sou capaz até de ouvir, até sou capaz naquela hora passar por ali e parar, mas não, pessoalmente a mim estas coisas não me dizem nada, mas gosto de conviver, gosto de passar, gosto de ver, gosto de ouvir e inclusivamente gosto de ter informação para poder depois discutir as coisas, porque nós às vezes quando falamos destas coisas e não temos a informação, dizemos asneiras. Por exemplo, há aqui um conjunto que eu agora não recordo o nome, não está aqui, que por várias vezes nós aqui tivemos que falar nesse grupo e eu nunca os ouvi a tocar. Não é? Os Quanta? Nunca ouvi. Pronto, e portanto não posso emitir uma opinião exatamente porque nunca ouvi, portanto tenho que ouvir domingo e estás nas festas. Tenho que ouvir para ter opinião. Agora, acho que ainda por cima ganharam dirigido a um certo exatamente específico. Esse propósito é procurar fazer uma coisa intergeracional, ou seja, neste caso mais para os jovens. Sim, mas mantém-se o figurino do ano passado, e o figurino do ano passado foi aqui elogiado. E, portanto, se foi aqui elogiado o ano passado, não é agora este ano. Não, foi elogiado. Sim. O figurino não são festas voltadas para fora, são festas voltadas para nós, aproveitando os recursos endógenos, ou seja, aproveitando aquilo que de bom nós cá temos e depois entremeando aqui e acolá, não é, com grupos que podem eventualmente chamar pessoas de fora, não é? E que vêm às festas de Abrantes também por via disso. E, portanto, eu acho que é um programa que vai de encontro ao programa do ano passado, que envolve muita gente e que, sobretudo, vai buscar aquilo que nós temos cá a produzir cultura. Os ranchos folclóricos e por aí fora estão cá. E, portanto, se estão cá, tudo bem. É óbvio que eu não podia deixar passar isto em claro, não é? Eu até compreendo a vinda do David Antunes e da Midnight... Da Midnight Band. Não, a Marisa não. Agora, a Simone de Oliveira, não é? A Marisa, não sei o que é a Simone de Oliveira vem cá fazer, não é? Vem cá ver. Mas provavelmente vem cá recordar-nos o playback do Carlos Paião e, portanto, tinha que dizer qualquer coisa relativamente a isso. De resto, acho que é um programa equilibrado e, de facto... Estou para ver se a senhora te vai calar bem caladinho. Estou para ver. Não. Eu vou ver, depois conto. Repara, eu tenho uma grande... Vamos ver se percebemos uma coisa. Eu tenho uma grande consideração pela senhora. Sim. E, sobretudo, ela é um marco, é uma referência para o meio musical português. Agora, o que eu acho é que... Eu não sei o que é que a Simone vem fazer. Ela, se calhar, nem vem cantar. Não sei, eu estou aqui a falar de cor. Agora, em tudo na vida há um ponto de paragem. Porque... quando nós arrastamos a nossa imagem, daquilo que deixamos de bom, depois pode-se sobrepor pela imagem arrastada. Eu não sei o que é que a Simone de Oliveira vem cá fazer. A Simone de Oliveira vem aqui para que a geração mais velha a veja, não é essencialmente para tudo bem, se for para isso... Acho que o objetivo é esse. Se for para isso, é bem-vinda e os abrantinos saberão recebê-la. Agora, se ela vier cá para cantar, reparem, o tempo dela já passou. E o problema é este mesmo. A Amália Rodrigues, não é?
uma cancionista, uma fadista de nome, não é? Mas com a Amália Rodrigues acabou, não é? Obrigado. Sim, mas tu ainda não ouviste a Simona comer as palavras. Não vi, não. Oh, rapariga, é o que eu te estou a dizer. Rapariga, muito bem. Repara, pela provecta idade da Simone de Oliveira, se ela não comer as palavras, e se ela não arrastar a voz, e se ela não tiver já aquela voz que fizeram dela, a menina da rádio... Quer dizer que é playback. Não é quer dizer que é playback, mas se calhar o melhor é ela própria ficar na retaguarda e não se expor a isto, por muito que a antiga geração gostasse de ver a Simone de Oliveira a cantar. Eu lembro-me que ver aqui ao vivo o Paulo de Carvalho, e o Paulo de Carvalho teve que adaptar as suas canções iconográficas, tu disse bem, porque ele já não tem voz, já não chega lá, já não, e portanto acabou. Estão a ver? E portanto é preciso em tudo nós nos sabermos retirar, e eu espero que este caso não seja a confirmação não é? Que se a Simone for a regra que confirma, a exceção que confirma esta regra, pá, eu fico maravilhado, e ela que venha cantar, por exemplo, a Desfolhada, que eu adorava ouvir. Quarta-feira depois pronto, falaremos disso. Jana, a sua opinião acerca das festas da cidade, sobre o cartaz? As nossas opiniões não são importantes. O mais importante é sempre a opinião das pessoas que nos ouvem. E, portanto, quando nós falamos aqui, eu, pelo menos, sobretudo, tendo em atenção que o essencial é a opinião dos ouvintes. Isto para dizer o quê? Aquilo que, no fundo, que o João Pedro Sá já disse, que o ano passado, depois das festas, as pessoas acharam que... Exatamente. Aquilo que eu disse, que era um bom modelo, que até tinha sido melhorado no ano passado, que a coisa estava certa e que, portanto, que havia que continuar assim. E, portanto, se o modelo replica o sucesso do ano passado, pelo menos em intenção, em projeto, quem sou eu para dizer que está mal? Creio que algumas pessoas que eu ouvi acham que o cartaz musical não é tão apelativo, mas não tive uma sondagem com uma amostra suficientemente suficiente. Não é só uma questão de gosto, é uma questão de distribuição para a população. Exato. Mas não tenho uma amostra, digamos, suficiente para que a minha sondagem tenha objetividade. E quanto ao regresso dos cavalos e ao concurso nacional de saltos de obstáculos, digo o mesmo que disse no ano passado. Eu acho que as festas não ganham nada ponto 1, e eu acho que as pessoas que vêm por esse motivo viriam noutra ocasião fazendo outro motivo de cartaz. Disse isso o ano passado, se calhar já disse há 2 anos, não me lembro, portanto não há nenhuma razão para desdizer este ano aquilo que disse o ano passado. Certíssimo. Mas atenção, eu estou a olhar a coisa deste lado, digamos assim. Pode, por exemplo, não haver mais nenhum momento no calendário em que isso possa fazer em Abrantes, e aí, digamos, a questão já seria outra. A respeito de festas, estamos conversados? João? Ainda não, temos que conversar agora. Venham elas. Os dias todos para conversar. A partir da manhã. Não só nas de Abrantes, mas nos que vêm por aí. Nos mesmos dias, e como habitualmente, também se realizam as festas do Conselho da Barquinha. Portanto, exatamente nos mesmos dias. Outro tema. Um oficial da Força Aérea na Reforma foi preso pela PSP pelo tráfico de armas de guerra na passada sexta-feira. O detido usava uma loja de caça e pesca em Alferreira de Velha como fachada para venda ilegal. Herdado de um familiar, o estabelecimento era usado pelo tenente-coronel da Força Aérea, reformado, que acabou preso na sexta-feira pela PSP para ocultar um lucrativo negócio de tráfico ilegal de armas de guerra. A loja em Alferreira de Velha estava aberta há 10 anos, sem licenciamento para a venda de armas. À localidade acorriam clientes de todo o país, como explicou à Antena Livre o intendente Pedro Moura, o diretor do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, de referir que esta investigação foi iniciada em novembro do ano passado. João, assim fica mais fácil percebermos o porquê de surgirem tantas armas por aí nas mãos erradas. Passava-te pela cabeça que houvesse um negócio destes aqui ao pé da porta? Bem, é assim... O que é que eu posso... Não, custa-me falar e explico porquê. Primeiro que tudo porque eu conheço a pessoa. Depois porque lidei com a pessoa, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, porque fui professor dos filhos da pessoa envolvida e que neste momento está detida. E, portanto, compreendem a dificuldade que eu tenho em falar no assunto. Agora, como é óbvio, eu acho que num país, num Estado de Direito,
quando nós cometemos qualquer ilícito, só há uma solução, não é? As regras normalmente são iguais para todos. São iguais para todos, têm de ser cumpridas, portanto, se aquilo que se diz é verdade, e portanto só o Tribunal é que pode, de facto, comprová-lo, eu acho que a lei tem que ser aplicada e aquilo que o juiz determinar é aquilo que a pessoa tem de cumprir. A única coisa que me obriga a falar é que algum deste armamento que foi apreendido e que apareceu nos órgãos de comunicação social é armamento de guerra e que nós falámos isto a semana passada, quando tivemos aqui este período negro da delinquência em Abrantes, algum deste equipamento era equipamento que apareceu nas mãos das pessoas envolvidas nesse crime organizado. E uma coisa é eu vender uma carabina proibida com mira telescópica para uma pessoa ter em casa para ir caçar caça grossa, embora seja ilegal, e se a pessoa for apanhada tem que ser como de um lado e como do outro. Exatamente. A outra coisa é, e eu não estou a dizer com isto que foi, que a outra coisa é pegar nesse armamento e pô-lo nas mãos de pessoas que não fazem da caça grossa, mas é caça grossa a outro nível. E foi a única coisa que me deixou profundamente magoado, foi eu saber que uma pessoa com quem convivo, por quem tenho consideração, poder eventualmente ter entrado neste negócio por essa via. Não estou aqui a dizer que o fez e, por outro lado, só o Tribunal é que a pode condenar e fazer prova daquilo que agora querem, que o querem acusar, não é? À família deixo o meu voto de solidariedade e à pessoa em causa, como é óbvio, prevaricou. Vamos deixar a Justiça fazer o seu papel e não sei onde é que ele está detido, nem se não nos está a ouvir, certamente, mas queria-lhe deixar um abraço de amizade, porque eu acho que a amizade se deve manter independentemente dos tropeços que a vida nos obriga a dar. Jana. Pois, eu não conheço o senhor, não sei se conheço, não faço ideia, porque não vem aqui o nome, não tenho referência de o conhecer. Exato. Eu diria que há aqui duas coisas que podemos dizer que uma é um não acontecimento, coisas destas acontecem com relativa facilidade. Por outro lado, há um acontecimento, há algo que se passou de facto e que deu objeto a uma intervenção de polícia, e não acrescento muito mais àquilo que o João Pedro disse. Há uma coisa no meio disto que me incomoda, que é esta história de tráfico de armas de guerra. Eu acho, se calhar isto está seguramente certo do ponto de vista da classificação das armas. Sim. Mas não brinquemos às guerras. Há, de facto, tráfico de armas de guerra relativamente às guerras que há por aí. Aqui, de facto, eu acho que o João Pedro Céu pôs o dedo na ferida. Talvez isto seja tráfico de armas para assaltos, para assassinatos, para coisas no género, e que tem esse valor e tem essa importância. O tráfico de armas de guerra é outra coisa, é outro negócio. E esse também não está sem impune. E não é a Ferreira de Velha. Uma pistola metralhadora Tokarev é uma arma de guerra. Sim, uma pistola, sim, mas não se fazem guerras com uma pistola metralhadora. Sim, mas foi apanhado aqui mais coisas, não é? Estou a dar um exemplo, não é? Portanto, do ponto de vista técnico para a polícia, por uma intervenção, talvez isto seja a designação correta. Não é uma designação técnica, não é? Exato, é o que estou a dizer, mas o tráfico de armas de guerra, ele está a falar do número, que alimenta as guerras, sim, pois. Pois, como diz a coisa, normalmente os grandes traficantes que passam impunes e há investigações aí. Não há aí grandes investigações sobre tráficos de armas que envolveram altas personalidades, começando por Angola, pela França e por Portugal. Há quem diga que se há carneirinha de Mar da Costa que foram tombados exatamente por causa disso. E não há também grandes negócios de prostituição, não sei o quê. Vamos lá ver. Eu penso que isto é uma situação de facto anormal no nosso país, e ainda bem que é uma situação anormal no nosso país. Eu acho que vocês já disseram... Principalmente aqui na nossa zona, não é? Sim, eu acho que vocês já disseram quase tudo, mas vocês não se esqueçam de uma coisa também, é que Portugal foi um país que esteve 13 anos com uma população que teve centenas de milhares de pessoas que usaram armas de guerra em África, não é? E que felizmente
não é? Existe uma legislação no nosso país que é proibitiva, o que não acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um estabelecimento destes era uma coisa banalíssima, não é? Sim, continua a ser. E ainda bem, digamos assim, que existe uma legislação que é proibitiva e que estas situações são situações de exceção. Temos alguma felicidade em viver num país onde isto existe. Eu que estive a ouvir o Obama a dizer que tinha de se fazer uma campanha de sensibilização porque nos Estados Unidos acontecia isso devido ao facto de esta semana e não havia possibilidade nenhuma no Congresso de aprovar nenhuma medida legislativa que fosse contra isso, quer dizer, eu aí digo, poça, ainda bem que vivemos em Portugal, não é? Quer dizer, pronto, isto não tem nada a ver com o resto. O comentário que vocês fizeram, eu subscrevo inteiramente. Agora, eu digo, os grandes traficantes de arma, aqueles que fazem negócios de milhões com armas de guerra, esses estão impunes, normalmente saem impunes dessas coisas, Outro tema... Deixa-me só fazer uma observação. Sim. Este é um caso único, mas tenho a impressão que não é tão único como isso. Mas passemos adiante. Este daqui? Sim, exatamente. Único aqui na zona. Exato. Sim, se calhar, depois... Composto por mais de uma centena de cidadãos, o Conselho Consultivo para o Plano Estratégico Abrantes 2020 vai tomar posse no Dia da Cidade, dia 14 de junho, e terá a missão de acompanhar e monitorizar as ações municipais a implementar no âmbito do documento de planeamento para o próximo período de programação dos fundos comunitários 2014-2020. O Conselho Consultivo é constituído por cidadãos oriundos da sociedade civil. As competências deste Conselho, presidido pela Presidente da Câmara, passarão por emitir pareceres não vinculativos, sugestões e recomendações sobre a estratégia de desenvolvimento para o Conselho e pode ainda propor às entidades e serviços competentes as iniciativas que entender adequadas à resolução de problemas detectados e à promoção do desenvolvimento local. Jana, isto era, como dizia há bocadinho, que a sociedade civil precisava de intervir. Isto é uma forma de ouvir essa mesma sociedade civil, ou parte dela, pelo menos? É, seguramente. É importante que os nossos poderes, no plural, e portanto no caso concreto, que é aquele que está em discussão, o da Câmara de Abrantes, saiba ouvir os cidadãos. Há várias maneiras de ouvir os cidadãos. Eu volto a lembrar aqui, porque acho que tenho a obrigação que no programa eleitoral do PS estava para este mandato o orçamento participativo. O orçamento da Câmara é, entre aspas, daqui a dias. Falámos aqui que o do Governo é em outubro, o da Câmara também, e não há de ser na véspera de... Pronto. Esta é uma das formas. Eu não sei se 100 pessoas não é mais um comício do que um digamos, um conselho consultivo. Pronto, também não fazemos a mínima ideia como é que as pessoas foram escolhidas, selecionadas, etc. Agora, que a ideia de ouvir os cidadãos, e já agora as cidadãos também, entre aspas, que têm uma opinião a dizer que os senhores 7 magníficos, mas os 20 e tal ou 40 da Assembleia Municipal não são os únicos detentores do saber, eu acho que sim, portanto que é muito importante que os nossos poderes saibam ouvir. E que os cidadãos, mas atenção, o saber, o fazer-se ouvir não é só através destas pessoas. É importante nós sabermos quem são, até porque possamos passar a mensagem, mas para que estas coisas sejam discutidas e que as pessoas as discutam. Ainda aqui há dias, salvo erro, o plano de urbanização de Tramagal foi posto à apreciação, e é importante que no tempo da discussão as pessoas possam discutir, e não é depois dizer, isto não há direito e tal, e na altura ninguém disse nada. Rolando, qual é a importância deste Conselho Consultivo, na tua opinião? Olha, vamos ver, quer dizer, em teoria acho que é uma boa medida. Na prática vai depender, digamos assim, não só do que ele produza, como também, digamos assim, depois daquilo que será a compatibilidade entre aquilo que são as aspirações locais e aquilo que for definido e orçamentado para levar para a frente esse projeto. Portanto, vamos ver que há aqui condicionantes externos, quer dizer, digamos que não podemos... Mas a constituição do Conselho em si parece bem. Está bem, mas não podemos analisar, digamos assim, em abstrato. Eles podem fazer um excelente trabalho e depois, sei lá, metade daquilo que eles propõem não passar de papel. Temos de ver também, digamos assim, não só a ação deles, como também o enquadramento no qual eles vão trabalhar. E oxalá que digamos que façam boas propostas e que, de facto, haja dinheiro para avançar com elas. João, mas não digo. Fazes parte do Conselho Consultivo?
Não, não fui convidado, embora... mais uma injustiça. Embora... Ninguém gosta de mim. Não, é porque eu inicialmente até fui ouvido e a minha opinião foi tida em conta. Só que, palavra de honra, porque este Conselho Consultivo não é de agora tomou posse. Mas este Conselho Consultivo teve a sua fase embrionária na altura das eleições autárquicas. E eu, por acaso, fui convidado e participei. Mas, entretanto, por qualquer motivo que eu desconheço, a minha opinião deve-se ter tornado incómoda e, portanto, ou então perdeu-se alguém perdeu o meu mail, a minha ficha, uma coisa assim. Bem, mas como é óbvio, eu como dou a minha opinião a quem a solicita, pode ser que no próximo Conselho Consultivo eu esteja presente, embora, digo-vos muito sinceramente... Só depois de 2020. Até 2020 estás alto. Até 2020. Embora pode ser repescado. Ainda pode ser repescado. Pode ser que sim. Embora, como é óbvio, não é nada que eu não esteja preparado, porque a minha vida é feita exatamente destas coisas, porque eu gosto de ter opinião e não gosto de ter a opinião dos outros. Não é justo. Um especialista ainda por cima com a opinião. Mas é que o meu problema é que eu não sou especialista, mas eu gosto de conversar com as pessoas, percebes? Gosto de partilhar e, sobretudo, quando não tenho razão, assumo que não tenho razão e acabou. E fica ali, tudo bem. Pronto. Mas é como eu digo, na fase embrionária fiz parte, agora nesta fase em que se concretizou, esqueceram-se do meu mail, só pode ser, ou então... ou então era para não ser sempre mesmo. Exato, também pode ser. Não é que neste caso, neste caso cai exatamente aí. Acho que é um bocadinho, são sempre os mesmos. Faz parte do Conselho Consultivo, já? Eu acho que não. Não, também ele não pode fazer parte de tudo, não é? Era para estar lá o João. Por isso é que eu lá estava. Bem, se tenho pena, tenho, não tanto porque o meu contributo pudesse ser muito positivo, mas eu acho que as pessoas devem ser... Foi por isso, porque não é assim tão positivo. Não poderia ser positivo. Mas eu acho que as pessoas devem de ser afastadas, não por discordarem ou por terem uma opinião que não é a opinião da maioria, mas pronto, isso são outras guerras e não interessa. Se é importante, sobretudo, se esse Conselho Consultivo produzir, como é que eu ia dizer, produzir informação que possa depois ser utilizada para tomar decisões. Não, portanto, se puder influenciar a tomada de decisão. E, portanto, eu vi a minha participação nesse protótipo de Conselho Executivo consultivo, exatamente como a minha opinião poder contribuir para a tomada de decisão, e se se mantiver desta forma, estou certo que quem lá estiver fará o trabalho muito melhor do que eu, até porque eu refilo muito e digo muitas asneiras. Sim, já. Eu não faço a minha ideia quais são os estatutos, ainda fui à página da autarquia, mas a informação é muito restrita, nem está lá o conjunto de pessoas que vão ser empossadas, nem o regulamento, se é que existe algum regulamento. Mas algum conhecimento que eu tenho de como é que estas coisas funcionam, aquilo que vai ser apresentado a este Conselho são 100 pessoas, e são 100 pessoas que não vão ser remuneradas, portanto não vão ter um estatuto de sei lá de quê, mas vão-lhe ser cedidos alguns documentos estratégicos, nomeadamente produzidos por técnicos, certamente alguns externos à Câmara e às câmaras, em resultado certamente daquilo que terá sido preparado para aquela negociação que houve a nível da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, e as pessoas vão dizer de sua justiça, ou individualmente ou em grupos mais ou menos especializados, acerca da documentação produzida. Não creio que as pessoas tenham condições para produzir estudos originais, produzir informação. Isso são questões que podem ser feitas, mas eu acho que isto não, se calhar não se pede assim a um grupo de 100 pessoas, mas não faço a minha ideia. Estou a dizer relativamente àquilo que eu acho que não é informação que eu detenho. Então quando é que vamos à adivinha? Só um temazinho para terminar. E voltando ao 10 de junho, então não é que João Bento, o aluno de Abrantes que se sagrou recentemente campeão do mundo de cálculo mental no concurso super temático, foi convidado pelo Presidente da República, Cavaco Silva, para participar no almoço oficial das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O repasto que o estudante do 6º A da Escola Dr. Manuel Fernandes participou realizou-se na segunda-feira, no dia 9 de junho, na Guarda.
Viram o João na TV? Eu vi o João, estava tão engraçado. Eu ficava lá tão bem no meio daquela gente grande toda. O que é que acharam deste convite, Rolando? Olha, quer dizer, eu acho que é um convite normal. Digamos que eu há bocado estava a falar não lhe deram uma comenda, mas já foi algo. Os condecorados, não é? Quer dizer, não iam condecorar um rapaz com aquela idade, não é? Mas ao menos ofereceram-lhe um jantar. E seguramente foi para ele uma condecoração. Seguramente foi para ele mais do que uma condecoração. E, portanto, eu creio que isto também para ele, é para a família dele, mas eu acho que isto também deve ser visto um bocado como um estímulo para os alunos portugueses, e no sentido de que, de facto, os alunos na escola sejam, de facto, alunos que consigam também terem resultados. Temos que os valorizar e dar-lhe esse incentivo. Que se valorizem. E, portanto, eu creio que os valores que aqui estão envolvidos são valores positivos e, portanto, não tenho nenhum reparo a fazer. Pelo contrário, acho que foi justo. Não é? João, também não viste o João? Não, eu não vi o João, mas tenho acompanhado o processo do João e a única coisa que eu posso dizer é que, primeiro, ele continua a ser um miúdo com uma propensão para o cálculo mental espetacular. E, portanto, até porque agora tornou-se brincadeira encontrá-lo na... E fazer-lhe perguntas. Não, tadinho, é aquilo que... É treino, pá, está em treino. Está a treinar. E por outro lado, eu não posso... é apenas uma sensação daquilo que tenho ouvido, é que aquele aluno que tinha dificuldades a matemática utilizou esta valorização pessoal para, não é, subir a sua prestação a matemática. Mas ele disse que iria fazer. E para ter um resultado positivo, e contrariamente à ideia que passou por aí, o aluno não reprovou coisíssima nenhuma, o aluno teve uma avaliação negativa no segundo período. Exato. E parece que tudo aponta para que no terceiro período ele consiga resultados positivos, o que é bom, no sentido em que ele soube utilizar bem, afim e ao cabo, a projeção mediática que teve à custa do concurso que ganhou. Portanto, parabéns ao João. Eu queria pegar nesta referência, acho que nós já falámos aqui disto, e eu utilizaria um exemplo quase paradigmático, e espero que não seja nem ofensivo nem racista. Os ciganos habitualmente têm sido quase incapazes de ter sucesso na escola, mas têm seguramente muito sucesso nas feiras, certo? Não sabem ler, a maioria deles, não sabiam ler nem escrever porque não fizeram escolaridade, mas ninguém os ensinava nas feiras. Portanto, o sucesso na escola não é a mesma coisa que outro tipo de sucessos. Que a escola deve estar em atenção isto. Portanto, não faz sentido as avaliações negativas e insultuosas que fizeram ao professor, porque não sabem positivamente se a capacidade do rapaz, do João, de fazer cálculo mental não é necessariamente garantia de que ele sabe fazer os cálculos que o professor de matemática lhe pede em situação de aula e em situação de exame. E digo mais, felizmente o professor não se desmotivou e está preparado para o próximo ano para pegar outra vez nisto e motivar os seus alunos e voltá-los a lançar no Super Temática e por aí fora, mas... Também não faz mais que a obrigação dele porque era profissional. Pronto, está bem, exatamente. Mas o achincalhamento que lhe foi feito, não é? Foi, sobretudo inicialmente, quando ninguém sabia muito bem o que é que estava a dizer, foi uma coisa, quer dizer, dolorosa, não é? Sobretudo para um profissional. Sobretudo as televisões vieram à procura de sangue e o que está aqui em questão não é isso, quer dizer, o que está aqui em questão é que, de facto, quer o aluno, quer o professor, quer a família, quer a escola, portaram-se com uma dignidade francamente positiva no meio disto tudo e toda a gente saiu por cima e este jantar é ótimo, isto agora digamos que no final é um final feliz. Vamos à adivinha, temos de acabar não isto. Não lhe tenha caído mal. Qual é o produto? Então vamos lá, João, qual é a tua aposta? Eu diria os azeites de galo, mas eu também não vejo assim à primeira vista. Portanto, eu repito a pergunta, qual é o produto fabricado em Abrantes que faz a maior divulgação do nome da cidade a nível mundial? Eu também seria capaz de dizer o azeite de galo, mas não vejo assim. Há bocado disseste o casal da coelheira, Em off disse o casal da colheira e depois fui para os azeites de galo. Olha, não acertaram. Não sei, só falta. Não acertaram. Foi um filme, o produto foi um filme de animação feito pelos miúdos da escola de São Facundo há 3 anos, chamado
o lápis que não sabia escrever. Eu lembro. E que passou pelos 5 continentes. Eu vou-vos dizer os países por onde ele passou. Olha, passou na Europa, passou pela Inglaterra, pela Espanha, pela Lituânia, pela Alemanha, pela Croácia, pela República Checa, pela Eslovénia, pela Áustria. Opa, na América passou nos Estados Unidos em 4 cidades e ganhou um prémio em Chicago, o que é alguma coisa. E passou também no Rio de Janeiro. Em África passou na Argélia e na Ásia passou na China e em Singapura, pá. Portanto, de facto eu não conheço nenhum produto feito em Abrantes que tenha de facto conseguido tantas, digamos assim, e assim nos enganou, tenha conseguido ser selecionado para tantos festivais em tantos países e ainda ter levado alguns prémios. E não é o único filme de animação que ganhou prémios. Há outros, mas não com os resultados de facto que teve este. Mas se calhar nós não estávamos muito longe da verdade. É a empresa aos espalha-fitas, e aquilo chama-se Animais. Bem, houve esta semana, mesmo sendo em junho. Endereçamos daqui então os nossos parabéns ao lápis que não sabia escrever. É assim que chegamos ao fim de mais uma edição. Levaram até si este programa Patrícia Seixas, João Pedro Céu, José Alvejana e Rolando Silva. Muito boa noite aos 3, meus senhores, boas festas, um bom Santo António, que está aí à porta também, divirtam-se e até para a semana. Até para a semana. Boa noite, boas festas, boa noite. Quanto a si, obrigada pela sua companhia. Radar volta na próxima quarta-feira. Relembro apenas que poderá ouvir esta emissão de Radar no próximo sábado, entre as 11 e as 13, em reposição. Até lá, boa noite, boa semana e boas festas para si também. Radar. Na rádio como você gosta. Todas as semanas os comentários sobre o que de mais importante se passa na região, no país e no mundo. Radar, todas as quartas-feiras das 22 às 24 e aos sábados das 11 às 13 com João Pedro Céu. O que convinha a Portugal era que conseguisse fazer mesmo uma saída à francesa, uma saída de fininho, não é? Vasco Damas. Nós neste momento já nem estamos preocupados quando é que vamos sair da crise. Estamos preocupados é como é que vamos sair da crise. E José Alvejana. A defesa do país tem que passar também pelo desenvolvimento do país como um todo. Que é importante falar sobre o que se passa à nossa volta. A Antena Livre liga